Maravilha. Gente, eu tenho uma outra pergunta também sobre o despertar, que é o seguinte. A relação do despertar para vocês com a morte. Como vocês encaram a morte hoje? Porque hoje ainda, se falar de morte pra galera, o pessoal sai correndo, né? E aí, muitos despertados falam que encaram a morte de uma maneira bem tranquila, mas quando você vai ver, o cara se esconde embaixo da cama. A gente tem que encarar isso de uma forma natural, mas ela não é confortável para nenhum de nós. E aí a gente pode dar um exemplo de um cara que a gente pode considerar um dos caras mais despertos aí da história do Brasil, pelo menos, que é o Chico Xavier. E ele também não se sentia confortável com a ideia de desencarnar. Então, até tem uma história cômica, né, no filme do avião caindo. Ele faz a oração. Ele não queria ir embora. Ou seja, assim, lógico, ninguém quer ir embora. Mas ele não estava se sentindo preparado ainda para ir embora. Então, eu acredito que as pessoas que são espiritualistas, elas têm um estudo, mas na hora que a dor de barriga aperta, todo mundo quer ficar mais um pouquinho. A gente tem que ser realista em relação a isso. É um mecanismo de defesa da nossa própria realidade. A gente quer preservar a nossa existência e a gente sempre acha que tem que fazer mais um pouco, que não cumpriu o propósito. E muitas vezes é a realidade, né? Porque é bem difícil cumprir o nosso propósito estando aqui no plano material com diversos obstáculos e situações que podem colocar a gente à prova ou até em desistência daquilo que a gente se programou para fazer, né? Então, para mim, é esse sentido aí. A gente tem que encarar com naturalidade, mas não é confortável. Talvez até o que ele está falando é engraçado, porque quanto mais você desperta, aí você pensa, pô, agora que eu entendi a brincadeira, eu vou embora. Eu tava dormindo até agora aqui, né? Aí a hora que eu começo a entender a brincadeira, eu vou embora. Não, peraí, né? Peraí que agora eu tenho que pegar mais experiência aqui para poder levar esse canudo lá para onde quer, para minha origem, para nossa origem, com mais informação, com mais coisas, que é exatamente, eu penso humildemente que estamos aqui exatamente para isso, né? Eu penso assim, né? Que somos exatamente criadores. Eu estava até falando com um amigo meu que é evangélico esses dias. Ele tá falando, nossa, Marcos, tem que ter muita fé. Eu falei, cara, Deus tem fé em você. Não você tem que ter fé em Deus. Você já está aqui. Ele tem fé em você. Você que tem que cumprir as coisas. Você está aqui no tridimensional, você está aqui na superfície do planeta fazendo o quê? A experiência do físico, né? Então faça exatamente o melhor. E aí, nesse momento, é o que você falou. Pô, eu vou perder agora o corpinho, o físico, agora que eu tô desperto, né? Então talvez não seja medo de morrer assim, puxa, justo agora, né? Eu acredito que também, né, fazendo uma mescla do despertar da consciência para a morte, o despertar da consciência, queira assim, é o que morre nosso ali no passado, né? Em razão da evolução consciencial que a gente atua hoje, né? Para cada minuto que se passa, a evolução consciencial nossa muda. A gente já não é mais as pessoas que nós éramos quando começamos a conversar aqui no começo da tábua. Então, o nível de consciência, gradativamente, ele vai se sobrepondo nessa evolução que cria em nós esse processo, né, da morte de quem eu era. Tanto é que esses dias eu encontrei com amigos, e ele falou assim, nossa, quem te viu, quem te vê. Então, mas quando você me viu faz 20 anos atrás, eu não sou mais aquele cara, não é? Não sou mais aquele cara em várias virtudes, né? Já perdi o dente do siso, já estou usando óculos e também eu já não tenho mais a forma, o entendimento que eu tinha antes, eu trago uma composição diferente. Então, existe essa linkagem da morte, né? Da pessoa que nós éramos para a progressão, da evolução do qual nós estamos indo. Sim. E tem um aspecto cultural também, a cultura que nós estamos inseridos. Então, essa cultura aqui que nós nascemos, crescemos e vivemos, ela tem uma relação muito complicada com a morte. Mas, por exemplo, os orientais já têm uma relação diferente com a morte. Então, isso também depende de onde você nasceu, de onde você cresceu, a família, as pessoas com as quais você convive. Mas como nós somos seres em mutação, eu percebo que isso também vai se transformando dentro de nós. A relação com a morte. Porque, como o Rodrigo falou, o despertar é uma espécie de morte. Vamos parar para analisar assim. Quem que você era há 10 anos atrás? Provavelmente, se você fizer uma comparação com quem você é hoje, possivelmente você vai ver muitas coisas que você evoluiu. Ou seja, então,
você já morreu também para aquela pessoa que você era no passado. Sim. Então é muito interessante esse lance do despertar e da morte, enfim, porque também traz essa relação que nós temos com apego, que muitas vezes a gente confunde com amor. Às vezes que a gente confunde com amor, confunde com culpa, algo que na verdade é um apego. Por exemplo, conviveu com uma pessoa durante um tempo, não valorizou aquela pessoa, a pessoa desencarna, e aí a pessoa que ficou movida por uma culpa, ela fica presa naquela relação que não aconteceu. Então, isso é apego, né? Então, por isso que falar sobre despertar espiritual é legal nesse aspecto também, sim, porque é importante trazermos a nossa consciência para o momento presente. E a gente saber aproveitar o momento, né? Aproveitar agora aqui. Porque esse momento também vai morrer. Exato. É uma passagem aqui também. Exatamente agora aqui, estamos vivendo, daqui a pouquinho não vai existir mais. Exato. Um rito, né? Um rito de passagem. Inclusive, em algumas iniciações, você fica frente a frente com a morte, para que você reflita sobre questões importantes. O Diego falou um negócio interessante, que é a questão do Ocidente e Oriente, né? Aqui no Ocidente tem-se muito o hábito de sofrer com a morte, com esse momento do desencarne. Na cerimônia ela já é carregada de sofrimento, de dor, de lamúrias. E no Oriente é diferente por vários aspectos espiritualistas, né? Exemplo dos mestres que tem o Mahasamadhi, né? Que eles programam o momento e conseguem desencarnar. E ali já é uma evolução de acordo com aspectos que a gente está acostumado. Por exemplo, o Yogananda, né? Foi basicamente dessa forma. Ele olhou para o pessoal, fez uma palestra, conversou e meio que falou: com licença que agora eu estou indo desencarnar. Foi lá, desencarnou e pronto, acabou o propósito dele, com uma naturalidade que, como a gente está conversando aqui. E aí a gente, mesmo tendo múltiplas reencarnações, agora nós estamos no Ocidente, a gente cresceu também recebendo crenças limitantes, embora a gente estude espiritualidade, então é um pouco mais difícil. Mesmo com esse universo, o ocidental entrar nessa questão do, olha, vamos desencarnar com naturalidade, ou então que nem o Chico, né? Morra com educação, por favor. Né? Exatamente. Morra com educação. Uma coisa bem bacana que eu acho que também de achar um ponto de equilíbrio, né? Porque nós estamos nessa experiência como humanos, né? Então, por exemplo, muitos de vocês aqui fazem projeção astral e vê que tudo segue, existe o infinito, né? Mas e aquele momento, né, que você tem aquela pessoa que você ama tanto, que acompanhou a sua vida, um pai, uma mãe, um avô, né, ele parte, mesmo tendo todo esse entendimento que a gente tendo através dos estudos, né, que tudo segue, vai continuar num outro plano, mas é difícil, né? É uma situação complicada de não ter aquela pessoa fisicamente. Então, mas a projeção astral, ela traz essa possibilidade de ampliar a consciência, de você ter a certeza, não é a crença. Uhum. Alguém contou algo para você, você acredita ou não. É a certeza da continuidade da consciência. Sim. Então, se você tem a certeza da continuidade da consciência daquela pessoa e você viveu tudo que você precisava viver com ela, eu sinto que a gente vai desfazendo essas amarras. A gente vai desfazendo, não as conexões, os laços espirituais, os laços amorosos, os laços afetivos, mas a gente vai tirando esses laços mais densos. Por quê? Quando uma pessoa... É importante a gente falar sobre isso, aproveitar essa oportunidade aqui. Quando uma pessoa desencarna, ela está renascendo para uma nova realidade. E tem pessoas que estão lá, vamos dizer assim, do outro lado, que estão felizes com a chegada dela, com esse renascimento na pátria espiritual. Então também é muito injusto da nossa parte que está aqui querer segurar a consciência de uma pessoa que está lá, sendo que aqui é uma passagem. Sim. Então, assim, é importante a gente também trazer esse aspecto, essa possibilidade que a projeção astral traz, de encontrar com parentes desencarnados, com pessoas queridas, poder fazer algo positivo. Então, é uma preparação que a gente faz durante o dia e que essa preparação ao longo do dia, ou seja, consciência aberta, consciência lúcida, emanando amor, você vivendo os teus desafios com equilíbrio, você vai se preparando ao longo do dia para quando você for dormir, você está com a tua mente mais tranquila e aí você se abre para essa possibilidade do mundo espiritual.
Então a projeção astral ela é excelente nesse aspecto, inclusive para a gente quebrar essas amarras, porque muitas vezes é apego. Sim. Não é amor, é apego. Você não viveu o que você precisava viver com a pessoa, e aí você, por culpa, fica querendo contatar essa pessoa. Mas tem um ponto importante também. Será que a pessoa que está do outro lado está afim de falar com a gente? Tem esse aspecto Esse é o grande também. aspecto. E é interessante isso que o Diego está falando, porque assim, essa peça de teatro que a gente atua aqui, ela é tão tridimensional nesse aspecto, nesse molde que a gente está aqui, que às vezes assim, é apego, mas é um apego que você não... Exatamente, o despertar... Aliás, é interessante esse tema que o Semente trouxe hoje para a gente colocar, porque isso que você está falando da projeção é uma das ferramentas... Eu até estava falando com um amigo meu que deve estar assistindo agora, e falou, coloca lá para o pessoal depois como é que cada um faz uma busca interna, porque a busca interna é muito louco isso, né? Cada um tem, eu vou lá pro Santo Ser Crístico, eu vou lá para não sei aonde, eu vou... Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque assim, quando você fala da projeção, é uma ferramenta para um tipo de despertar, para você entender que isso aqui que nós estamos atuando aqui é um passeio. E o apego, você passa a não ter tanto apego quando a gente pratica esse tipo de coisa. Eu tô entendendo que isso daqui é um passeio, então eu vou fazer o melhor com a pessoa, eu vou dar o melhor, eu não vou julgar, eu vou viver melhor, vou viver mais leve, vou viver mais feliz. Por quê? Porque eu vou desencarnar, eu vou sair desse corpo e vou encontrar outras pessoas lá daquele lado. Então esse é um exercício, né? Sim. Inclusive isso que você está falando é uma das ferramentas para as pessoas despertarem, inclusive, para esse tipo de coisa, né? Qual é a grande certeza que nós temos na encarnação? A única grande certeza. Que a gente vai sair daqui. É a única que tem. Mas isso é o que ele estava falando, tem a ver muito com o que nos trouxe aqui hoje. Somos ocidentais, criados em religião católica. Não que a religião católica seja ruim, não é isso. Depende muito da interpretação das escrituras, inclusive do Velho Testamento. Né? Muito de interpretação, muito do que foi escrito originariamente, muito do que é dito hoje em dia. Entendeu? Então, assim, acho que é bem isso, né? Você está fazendo assim com a cabeça, por quê, Diego? Meu ponto de vista é justamente isso daí. Por exemplo, é muito comum, às vezes até, no princípio do que você está falando, de uma pessoa que não mora junto com aquele familiar faz 30 anos. Aí a pessoa morre e fica lá, clamando a dor. E a outra pessoa que convivia junto, apaziguada, tranquila, né? A dor que carrega em si. Isso vem muito de encontro a esse processo que você está falando do dogmatismo, a forma como foi manifestada, que é, se eu clamar a minha dor para o meu ente que acabou de partir, então eu vou estar mostrando para ele a falta que ele me faz. Pô, agora já foi. Agora é outro processo. Agora ele está na viagem interestelar lá. E muito tocante esse assunto.